Como surge esse convite, assim, porque, pelo que você me falou, seu primeiro cargo no Fortaleza já é diretor de futebol, porque você falou que você estava comentando na rádio, tem a questão da escola, foi um jogador frustrado, né? Vamos dizer assim. Agora, como é que surge o convite assim, quer ser diretor de futebol do Fortaleza? E você frequentava a política do Fortaleza? Pois é, como é que aconteceu isso? Essa pergunta é muito interessante, né? O Fortaleza vinha justamente na Série C, né? Que foi um período ali difícil na história do clube, ao total foram 8 anos consecutivos. 8 anos. Eu tava lembrando hoje isso. Uma equipe que já tinha frequentado a elite Série A, muito tempo, né? Série B muito tempo, Sim. Série A em situações pontuais, mas tinha frequentado Série A, né? E 8 anos na Série C. Era um calvário, Imagina, era dificílimo, né? A nossa torcida vivia triste, cabeça baixa, desesperançosa. E eu, como torcedor, quero ajudar o meu time, quero, de alguma maneira. 2014, foi criado um grupo de WhatsApp chamado Confraria Tricolor. E nesse grupo, era um grupo, sei lá, 100 pessoas, e a gente ajudava o Fortaleza. A gente pagava uma mensalidade, aí o organizador do grupo, o Jonas Carlos, pegava o dinheiro e levava lá no Fortaleza para comprar material de treino, assim, cone, pratinho, né? Ajudava o time com coisas Grupo de básicas. torcedores se juntou, Grupo de né? torcedores. Era um grupo bacana, tinha médicos, engenheiros, empresários, advogados e tal. E entrei lá no grupo e eu começava a falar no grupo, falava de futebol e tal. O pessoal achou, esse garoto aí parece que entende alguma coisa. Como eu também comentava futebol na rádio, né, na Rádio Verdes Mares, me viram ali com algum potencial, além do só o financeiro, né, de um potencial para ajudar com ideias, com trabalho. E aí teve uma eleição no final do ano. Esse grupo apoiou um candidato a presidente, que era o Jorge Mota, que tinha sido um presidente muito vencedor no início dos anos 2000. Então, Fortaleza precisava de um nome assim que resgatasse ali, poxa, um cara vencedor. Né? Isso. Aí o Jorge Mota foi e ganhou a eleição. E aí, logo que o Jorge Mota ganhou, me indicaram, coloca o Marcelo para ser diretor de futebol. O Jorge Mota não me conhecia, ele olhou assim, muito novo e tal. Deixou umas 2 semaninhas ali no stand-by até aceitar. E aí eu entrei nessa função, porque o Jorge sabia que a direção de futebol era um cargo muito pesado, um cargo de muita cobrança. E depois eu virei, sei lá, um dos melhores amigos do Jorge. A gente trabalhou junto aí por quase 3 anos e até hoje somos amigos. É um dirigente lendário lá, foi campeão, né? Querido pela torcida. E aí entrei no Fortaleza dessa maneira e desde então não saí, né? Até saí no finalzinho de 2016 para 2017, eu passei ali uns 5, 6 meses fora. Depois o próprio Jorge me chamou de novo. E aí, desde então, ininterrupto até aqui. E eu acho interessante a gente falar pro público do Rio, pro público do Brasil todo, né? Porque o torcedor do Fortaleza sabe exatamente a história. E você falou de 8 anos na Série C, mas os 3 últimos, né? Aliás, depois tem o do acesso, os 3 últimos muito cruéis, né? Porque o Fortaleza, ele fica ali e bate na trave. Eu lembrei hoje com um amigo meu que tava no estádio, né? Ele foi narrar o jogo. Fortaleza... Todos foram cruéis. Tortura, né? O Fortaleza não sobe Deixa eu contar então rapidamente. Conta, vai. O primeiro ano, o Fortaleza jogou num grupo de, acho que eram 5 times na Série C. Primeiro dos 8. O primeiro dos 8, 2010. O ano que o Fortaleza foi tetracampeão estadual, conseguiu ser campeão, mas já estava na Série C. E o Fortaleza não perdeu nenhum jogo, mas ganhou poucos jogos. Eram 5 times, eram 8 confrontos, ida e volta, né? Dentro do grupo E tal, empatou muitos jogos. E o último jogo foi pegar o Águia de Marabá, tinha que ganhar do Águia de Marabá, fez 1-0, levou um empate e foi eliminado. 2011, o Fortaleza quase cai pra Série D. Eita. O Fortaleza chegou no último jogo, tendo que ganhar do CRB no PV pra ficar na Série C, ganhar num placar dilatado, ganhou. Meu Deus, eu lembro, eu não fui pro estádio desse dia, eu tava em casa, assim, ouvindo no rádio, assim, meu Deus do céu, que loucura. 2012, o Fortaleza, no último jogo da fase, eu posso estar pulando algum ano aí, depois vocês me ajudam, né? Contra o Sampaio Corrêa, o Fortaleza, foi 2013 contra o Sampaio Corrêa. Fortaleza, no último jogo da fase classificatória, tinha que ganhar do Sampaio Corrêa no Castelão, faz 2-0, leva 2-2 o empate. Fortaleza era o primeiro do grupo, levou o empate, caiu pra 5º. E era a última rodada. Passou no grupo. Não passou. 2014, Macaé. Esse aí eu acho que é dolorido. Fortaleza passa em primeiro. Fortaleza passa em primeiro. Pega o Macaé, que é o 4º. Empata de 0-0 aqui no Rio, em Macaé.
1-1 no Castelão, gol qualificado, Macaé passa. Gol qualificado, não perdeu o jogo. Não perdeu. Não. Castelão lotado, bola na trave, batia no peito do goleiro e saía. 2015 Não me eu já... engano, o goleiro do Macaé era o Milton Rafael. Milton Rafael. Não é ele? Exatamente ele, exatamente ele. O Macaé hoje está na 4ª divisão do Campeonato Do Rio, Carioca. Aí, em 2015, eu já era diretor, né? Já trabalhando. 2015, a gente faz de novo uma bela campanha. Passa em primeiro, pega o Brasil de Pelotas, que era o quarto do outro grupo. Vamos para Pelotas. A gente passou uma semana em Porto Alegre, treinando em Viamão, naquele CT que era da Copa do Mundo. Tudo investimento, assim, para dar tudo certo. A gente saiu uma semana antes, que era para a torcida não ir pro aeroporto, criar aquela comoção, né? Expectativa lá no alto. Isso, né? Porque vinha batendo na trave, batendo né? na trave, de repente a gente... Pra não mexer de novo com o emocional do jogador. Isso, né? aí passamos uma semana treinando em Viamão, tal, fomos pra Pelotas, não jogamos nada, ganhar de 1-0 da gente lá, volta pro Castelão lotado de novo, Fortaleza deu 13 ou foi 14 chutes a gol, o Brasil de Pelotas não deu nenhum chute a gol, mas não fizemos o gol, 0-0, Fortaleza eliminado de novo. Caraca. 2016... Na Série C, Beto. Na Série C. 2016, um ano que a gente eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, o Sim. Flamengo do Muricy. Muricy. O Muricy teve aquele problema de saúde. Foi justamente no jogo, antes do jogo da volta contra o Fortaleza. Aí o Zé já assumiu, né? O Zé Ricardo, o jogo da Não volta. foi o Zé Ricardo, Não foi acho o Zé? que foi o Jaime. Ah, tá. Acho que foi o Jaime. Auxiliar permanente. Isso, Foi. auxiliar Gol do permanente. 2 gols do Pio. Pio, Dois gols do Pio. Isso assim, a gente foi campeão cearense em 2015 e 2016. Nos anos anteriores, nem o cearense ganhava, né? 11, 12, 13, 14, nem subiu, nem Zero. cearense. Aí 15 a gente foi campeão cearense, 16 campeão cearense, 16 Copa do Brasil bem, né? Chegamos até as quartas de final. Na Série C, classificamos de novo em primeiro, pegamos o Juventude. Fomos a Caxias do Sul, fizemos um bom jogo lá, 0-0, teve um gol anulado, que ao meu ver, mal anulado e tal, 0-0. Vai pra Fortaleza, gol qualificado, 1-1, Juventude elimina o Fortaleza. Putz. E eu já era dirigente, né? E assim, esse foi o pior dia, assim, aquela eliminação do Juventude, pra mim, foi muito traumática. Você pensou em Será sair? que é? Eu saí, né, depois, Saiu. foi aí que eu saí, né? Porque havia uma cobrança muito grande, uma pressão. Ia ter, Sobre o seu trabalho também? sobre o meu trabalho também, né, como diretor de futebol e tal. Ia ter uma eleição e, tipo assim, se eu apoiasse o candidato, talvez perdesse, porque eu tinha sido... Estavam depositando em você ali uma pressão. Exatamente. Então eu achei que naquele momento eu deveria sair, né? Houve a eleição, Jorge Mota ganhou de novo, e aí começou 2017, o time não foi tão bem, na verdade não foi nada bem, eu estava fora nesse período, fomos eliminados na semifinal do estadual, na primeira fase da Copa do Nordeste, na primeira fase da Copa do Brasil. Caramba. Aí E o a torcida- orçamento também? Não tinha Vai mais pras orçamento, não cucuias, tinha né, dinheiro, mano? não tinha nada. É. E aí voltei pra ajudar o Jorge me chamou, Marcelo. A própria torcida disse, pô, os times que o Marcelo formava eram bons, né, e tal. E voltei, a torcida pediu, eu voltei pra ajudar o Jorge. Não deu ali na reta final do Cearense. Houve uma renúncia coletiva e assumiu o Luiz Eduardo Girão, que era um outsider, torcedor do Fortaleza, mas não era do futebol. Não era da política da bola. Não era da política, não era da bola, mas foi levado a assumir, eu já conhecia ele, e ele disse, pô, Marcelo, você vai ser o meu vice-presidente, você já é diretor de futebol. Eu digo, cara, não quero ser vice-presidente, me deixa aqui no futebol, eu já tô há 3 anos, conheço aqui, não... bota pra vice-presidente um cara que vai te ajudar financeiramente, eu não posso te ajudar. E ele botou muito dinheiro do bolso pra ajudar o Fortaleza. E aí, não, é você que é meu vice, porque se eu não ficar, você vai assumir e tal. E aí fui ser o vice dele e diretor de futebol. E o time de 2017, gente, era o time mais criticado pela torcida, assim. Eles levaram porrada o ano inteiro. O ano inteiro. Nessa transição aí da chegada do Girão, nós trocamos o time todo, sabe? Assim, foi trocar o pneu com o carro andando, trocou o treinador, trocou tudo. 14 jogadores saíram, contratamos outros. E a gente ia ali na Série C e ganhava um jogo, empatava outro, e porrada. Mas nunca saímos do G4. Olha o detalhe. Aí na última, chegou nas rodadas finais, perdemos um jogo contra o Confiança lá em Aracaju. O jogo bastava empatar, passava. Perdeu, né? Aí fomos pro último jogo contra o Motoclube. O Motoclube poderia ser rebaixado naquele jogo. Se ele ganhasse do Fortaleza, ele se livrava. Se fosse empate, o Fortaleza passava e o Motoclube caía.
Vida ou morte pro motoclube. Vida ou morte pros Pra dois. os dois, né? é. Cara, e assim, aquele jogo, se a gente não passa, com 99% de chance eu não estaria aqui. Porque Era o limite. Era o limite. O terceiro ano né? seguido, como diretor, e não subir, era o limite. Não dava mais, né? E aí foi um jogo assim, caramba, a gente ganhou de 1-0. Gol do Rony, que eu falei aqui, Sim. que depois jogou no Fortaleza. E o legal desse gol é que ele dá uma paulada assim de fora da área de esquerda, a bola bate na trave assim, gira assim, ó. Ela gira a trave inteira e sai. Aí o Girão, que é um cara muito espiritualizado, disse assim: isso é a virada do Fortaleza. Isso é a nossa virada. Olha aí, 180 graus. Né? E aí passamos, fomos pegar o Tupi. Pela primeira vez o Fortaleza fez o mata-mata fazendo o primeiro jogo em casa. A gente sempre fazia o primeiro jogo fora, vinha pra casa com pressão enorme, porque não ganhava fora. E dava aquela... Né? Dava errado. O jogo da volta, esse jogo da volta que você vai falar, eu lembro bem. Pronto. Aí ganhamos no Castelão de 2-0, fomos pra Juiz de Fora, perdemos de 1-0 e subimos, e ali foi uma coisa... Zago, né? Zago. Técnico. Zago. Começou com o Bonamigo, o Zago pegou na reta final e subiu o Fortaleza, e já tinha contrato pro próximo ano, mas conversou com a gente, não quis ficar, voltou pro Juventude. Isso. Aí eu assumi a presidência e nós trouxemos o Rogério Ceni. Cara, olha só. Assim, o torcedor do Fortaleza sabe. Eu acho que pra galera que tá vendo, até peço... Não é pedir perdão, mas assim, porque o torcedor do Fortaleza sabe dessa história toda. Mas eu acho importantíssimo você falar, Marcelo, porque assim, a gente tem essa questão do eixo que a galera do Nordeste reclama com razão, né? Sim. E assim, muitas pessoas não sabem desse processo todo. Esse processo, imagino que você, pessoalmente, tenha passado por diversas direto. situações, né? Assim, eu digo o seguinte, que é verdade. Eu fui de Salgueiro ao Monumental de Nunes, de Marabá à Bomboneira. Eu vivi tudo isso. Com muito orgulho. Lógico. Ir lá pra Salgueiro era bom, era legal, a gente vai um trecho de ônibus, o hotel simples ali... Tudo isso foi aprendizado. Pra valorizar quando chega na Bomboneira, entendeu? Libertadores. Exatamente. Né? Então, eu, assim, ter vivido isso, e não fui só eu, muitos funcionários do clube viveram, então hoje aqui na Série A, né, dá um sentimento de que, poxa, a gente batalhou muito, então a gente tem que valorizar o que a gente tem agora. Você falou bem ali do processo dos três momentos, né? Você até citou que o time de 17 era o time que, diferente era o mais dos outros... criticado. Foi feita uma pesquisa. Os jornalistas fizeram uma pesquisa, a torcida disse, é o pior time. É o pior. Todos os últimos anos é o pior time. Mas se você tivesse que subiu. Foi o melhor. É óbvio. Subiu, foi o que deu alegria pra gente. Óbvio. Eu sou extremamente grato àqueles caras. Lógico.